Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Anderson, peço que se inscreva no meu canal e fique antenado sempre. Hoje vamos falar sobre o auxílio emergencial. Saiu uma notícia muito importante no site UOL. Guedes admite volta do auxílio, mas para metade dos beneficiários. O ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defenderam hoje um novo socorro emergencial em função da pandemia de Covid-19. Em coletiva após reunião com Pacheco, Guedes afirmou que o número de beneficiários por um novo auxílio emergencial pode ser reduzido para metade em relação ao que foi ano passado. Abre aspas. Em vez de 64 milhões, pode ser a metade disso, porque a outra metade já retorna para os programas sociais já existentes. E isso nós vamos entender rapidamente, porque a situação do Brasil exige essa rapidez, fecha aspas, disse Guedes. O ministro explicou que das 64 milhões de pessoas que receberam o auxílio emergencial, 26 milhões já estavam cadastradas em outros programas sociais com o Bolsa Família, e que o foco do governo agora será nas que não recebem outras ajudas do governo, abre aspas. O outro grupo, que era os invisíveis, é esse que nós estamos agora focalizando a ajudar. É possível nós termos como orçamentar isso, desde que seja dentro de um novo marco fiscal, robusto o suficiente para enfrentar eventuais desequilíbrios. E é isso que estamos avaliando juntos, afirmou Guedes. Então, pessoal, como vocês viram nessa matéria, o ministro ele afirmou que das 64 milhões de pessoas que receberam o auxílio emergencial, 26 milhões já estavam cadastradas em outros programas sociais como Bolsa Família, e que o foco do governo agora será nas que não recebem outras ajudas do governo. Então, essas pessoas que já estão no programa do Bolsa Família já estão tendo uma assistência do governo, segundo Paulo Guedes, e agora ele quer atender essas pessoas que não têm uma renda fixa. Então vamos assistir o trecho dessa entrevista após essa reunião que ele teve com o presidente do Senado, Pacheco. Vamos assistir. Nesse instante, nós temos pautas que são importantes para o Brasil. Hoje pela manhã, eu, juntamente com o deputado Arthur Lira, nos reunimos com os relatores na Câmara e no Senado, deputado Aguinaldo Ribeiro e senador Roberto Rocha, para tratarmos da reforma tributária. Ali ficou definido um cronograma, um objetivo comum das duas casas, de finalizar o trabalho da comissão mista da reforma tributária até o final do mês de fevereiro, com a apresentação de um relatório desta comissão e, na sequência, dar início em uma das casas a reforma tributária, com um prazo estimado de 6 a 8 meses para consecução e finalização da reforma tributária. Obviamente que o Ministério da Economia fará a sua contribuição, o seu ponto de vista em relação à reforma tributária, através dos líderes de governo de Câmara e de Senado. O ministro Paulo Guedes vai cuidar de fazer essa colaboração para nós entregarmos nesse ano de 2021, no menor prazo possível, uma reforma tributária que seja adequada, que simplifique o sistema tributário, que desburocratize, que não sacrifique o setor produtivo e que gere uma justiça na arrecadação tributária do Brasil. Há outras pautas que são igualmente importantes, como a pauta fiscal. Há um plano do governo, que é o Plano Mais Brasil, que se constitui em 3 propostas de emenda à Constituição, que hoje tramitam no Senado Federal. A primeira delas, a PEC 186 de 2019, relatada pelo senador Márcio Bittar, que é a PEC emergencial, que cria esses mecanismos de ajuste fiscal para um momento que o Brasil, mais do que nunca, precisa de ter realmente equilíbrio fiscal nas suas contas públicas. A PEC 187 de 2019, relatada pelo senador Otto Alencar, que aloca os recursos de fundos públicos infraconstitucionais para o Tesouro Nacional para pagamento da dívida pública, que também é uma proposta de emenda à Constituição importante. E a PEC do Pacto Federativo, igualmente importante, que é a 188 de 2019, também relatada pelo senador Márcio Bittar, que unifica esses mínimos exigidos de saúde, de educação, além de dar mais autonomia aos estados e aos municípios, facilitando, portanto, a administração do orçamento público. Então, são propostas que constituem, nesse momento, um protocolo fiscal do Brasil
para que nós tenhamos condição de estabilizar a política social e economicamente o país dentro de um equilíbrio fiscal que é algo almejado pelo Ministério da Economia, algo almejado pelo Congresso Nacional, e nós vamos buscar priorizar essas pautas, como eu já falei insistentemente com vocês, com os senhores e com as senhoras, a respeito da prioridade desta pauta, dessas propostas de emenda à Constituição. Então, além da reforma tributária, além da reforma administrativa no âmbito da Câmara dos Deputados, desses outros projetos laterais que dão estabilidade econômica ao país, nós temos então um objetivo comum de um protocolo fiscal mais do que nunca importante no momento de pandemia, em que fechamos um déficit público de 743 bilhões de reais e precisamos criar alternativas para que possamos sair dessa crise. E aí a pergunta que naturalmente é feita é em relação à questão da pandemia e dos reflexos dela. Os reflexos de saúde pública nós já conhecemos, precisamos enfrentá-lo com absoluta prioridade, que é a vacinação em massa. A vacinação em massa que preserva vidas, mas que também preservará a economia do país ao voltar à normalidade, a economia do Brasil, a geração de emprego, a geração de oportunidades. Então, a vacina é uma prioridade absoluta do governo federal, e o ministro Paulo Guedes pode dizer isso, mas é uma prioridade absoluta também do Congresso Nacional, então há uma convergência em relação a isso. E a questão da assistência às pessoas vulnerabilizadas, necessitadas, que já foram atendidas no ano de 2020, com toda a justiça, com auxílio emergencial, obra do Congresso Nacional, em parceria com o governo federal, que alocou mais de 300 bilhões de reais para essa finalidade, para vocês terem ideia, 8 vezes o orçamento do Bolsa Família. Então foi uma iniciativa muito importante para a economia e para a preservação dos interesses, das necessidades mínimas e básicas dessas pessoas. A pandemia continua e agora eu vim ao ministro da Economia, Paulo Guedes, externar o que é uma preocupação do Congresso Nacional e é minha obrigação fazê-lo como senador, já até me antecipando ao Colégio de Líderes que se reunirá na terça-feira no Senado Federal, que eu sei exatamente o que é o sentimento de todos, que é uma preocupação em relação à assistência social, a um socorro que seja urgente, emergencial, para poder realmente ajudar essa camada mais vulnerável. E senti do ministro Paulo Guedes toda a boa vontade de encontrar uma solução para isso. Obviamente com aquilo que é um apego que o ministro Paulo Guedes já externou e que nós externamos também, que é da responsabilidade fiscal, de fazer isso com cautela, com prudência, com observância de critérios para evitar que as coisas piorem. Mas, obviamente, nós temos que ter a sensibilidade humana, e eu vim como senador da República, presidente do Congresso Nacional, externar essa sensibilidade política de que nós temos que socorrer essas pessoas. Então, a partir de agora, está entregue ao ministro Paulo Guedes, formalmente, essa preocupação do Congresso Nacional em relação a esse tema específico da assistência às pessoas, e o ministro Paulo Guedes, com a capacidade que tem juntamente sua equipe, vai buscar identificar caminhos para que se possa compatibilizar o interesse dessas pessoas vulnerabilizadas que precisam ser socorridas pelo Estado com a responsabilidade fiscal, que é uma premissa muito importante de nós observarmos no Brasil de hoje. É isso. Muito obrigado, ministro. Bom, eu acho que está muito bem esclarecida a colocação do nosso senador, presidente do Senado. Foi uma vitória política expressiva, o que significa nos dar muito conforto na ideia de que podemos retomar as reformas, né? E muito dentro desse protocolo de crise que nós desenvolvemos. Tivemos um longo aprendizado sobre isso, sabemos os caminhos do combate a essa pandemia. A prioridade é saúde, emprego e renda. Saúde, vacinação em massa, essa consideração sobre como permitir um retorno seguro ao trabalho de um lado, porque economia e saúde andam juntos, como permitir esse retorno seguro ao trabalho, mas ao mesmo tempo protegendo os que ficarem desprotegidos. Essa foi a nossa percepção desde o início, de não deixar ninguém para trás. Com a ideia de que a economia estava retomando e que a doença estava descendo, os programas foram calibrados até o final do ano, que era um ano fiscal, de exercício. A pandemia nos atacando de novo, nós temos o protocolo e temos que seguir o protocolo. Então, a antecipação, as camadas mais vulneráveis, os idosos, a antecipação, como nós fizemos os primeiros passos
infraconstitucionais ainda. Agora nós temos protocolo, então se o Congresso aciona o estado de emergência ou de calamidade pública, com toda a experiência que nós tivemos, nós temos condições de reagir rapidamente à crise. É muito importante que seja dentro de um quadro de recuperação das finanças. Então nós estamos justamente já preparados para fazer a coisa dentro de proporções. No início você digitalizou 64 milhões de brasileiros, mas 26 milhões eram famílias já protegidas por programas sociais. Elas retornam agora para o Bolsa Família, que já está orçamentado, já está no orçamento esse retorno ao Bolsa Família de um grupo. O outro grupo, que eram os invisíveis, esses é que nós estamos agora focalizando a ajuda. Então, é possível, nós temos como orçamentar isso, desde que seja dentro de um novo marco fiscal, robusto o suficiente para enfrentar eventuais desequilíbrios. Então, é isso que nós estamos avaliando juntos. Eu quero reforçar a colaboração de um Congresso reformista. Essa expressiva vitória, ela nos deixa muito seguros de que vai haver essa retomada da agenda de reformas. Eu sempre disse que o timing da política, das reformas, é a política que manda. Então, quando a política dispara os gatilhos, quando a política dispara as reformas, as coisas andam. E estão lá, nessa ordem de prioridade. Inclusive, nós enviamos o orçamento em abril, maio do ano passado. Mas o Covid perturbou toda a mecânica normal do Brasil. Nós tínhamos que salvar vidas e não ficar aprovando um orçamento. Inclusive, fizemos um ano excepcional do ponto de vista de extrateto, de regra de ouro. Então, quando a prioridade é a saúde, a gente sabe que tem que criar um estado de exceção e saímos do estado normal. Agora nós temos que fazer um movimento em direção à normalidade. Se a pandemia persiste, recrudesce, nós vamos agir com a mesma decisão com que agimos antes, dentro de marco mais robusto. Você se lembra que nós tivemos que dizer que não podíamos dar medalhas antes da guerra acabar. Nós não podíamos transformar aumentos de gastos transitórios com a saúde em gastos permanentes com salários. Então, em vez de nós termos que repetir todo aquele processo de correr à Câmara, correr ao Senado, pedir ao presidente vetos, em vez disso, você tem agora cláusula de calamidade pública, PEC de guerra, tudo isso agora é uma das cláusulas do Pacto Federativo. Então, nós temos que pensar. Queremos apertar o botão, apertamos o botão de calamidade pública e aí podemos atender algumas coisas, travando outras. Então, esse é o objeto da nossa conversa, de manter a garantia da estabilidade fiscal, porque senão nós vamos prejudicar mais ainda a população. Senão você tem, além da doença, tem a inflação voltando, juros altos, crise, prateleiras eventualmente desabastecidas. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que ter um senso de responsabilidade. As guerras têm que ser pagas, enfrentadas de forma severa. Então, nós vamos botar um quadro fiscal robusto, que garanta que, se houver necessidade, estaremos de volta ao combate, já dentro de um protocolo, porque nós já temos bastante desenvolvido esse protocolo. E, acima de tudo, esse clima de colaboração. O senador Pacheco, então relator da Lei de Falências e recuperação judicial, sabe que as empresas cicatrizam mais rápido e geram emprego mais rápido se elas conseguem se recuperar. É normal, no mundo de negócios, uma empresa cair. Mas se ela levanta rápido, começa a reinvestir, criar empregos, estimular a produção e renda de novo, isso é rápido. E ele foi decisivo. Atitude de colaboração decisiva, é uma pessoa que tem esse espírito de colaboração. Eu agradeço também aos que nos precederam, o senador Davi Alcolumbre, como presidente do Senado, o Rodrigo Maia, como presidente da Câmara, nos ajudaram, foram importantes. E agora houve uma vitória expressiva de um novo conjunto de forças políticas de centro-direita que tem uma pauta bastante afinada conosco, já estavam nos ajudando antes e vão agora acelerar as reformas. As privatizações devem andar, a independência do Banco Central, o gás natural, o marco regulatório para retomada de investimentos, tudo isso está lá. E o auxílio emergencial, se nós dispararmos as cláusulas necessárias dentro
ambiente fiscal robusto, já mais focalizado. Em vez de 64 milhões, pode ser a metade disso, porque a outra metade já retorna para os programas sociais já existentes. Isso nós vamos nos entender rapidamente, porque a situação do Brasil exige essa rapidez. Então, eu quero parabenizar o senador pela eleição. Essa expressiva vitória assegura a retomada das reformas e, ao mesmo tempo, nós todos sabemos e vamos trabalhar harmonicamente, porque sabemos que a prioridade é saúde, emprego e renda. Então, nós estamos numa agenda comum pelo Brasil.